galera, sejam muito bem-vindos ao curso de Engenharia de Software. Hoje iremos finalizar a etapa 3 da Engenharia de Requisitos, que é a etapa de elaboração. Vamos aprender sobre diagrama de blocos, bem simples, bem fácil e bem rápido também. Vale ressaltar que esta é a etapa 1 do nosso curso. À medida que o canal for crescendo, que novos inscritos forem entrando, nós iremos avançar para a etapa 2. Faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Ou seja, compartilhe, divulgue. Então, na aula passada a gente viu o diagrama de casos de uso. Hoje iremos ver o diagrama de blocos. Vamos aqui começar a nossa apresentação. O diagrama de blocos ele é um modelo padronizado e que representa diversas direções que um algoritmo e seus passos lógicos podem tomar. Então, quando a gente está nessa etapa de elaboração, que começamos a fazer os artefatos de software, nós precisamos modular, criar fluxogramas, e o diagrama de blocos nada mais é do que um desses fluxogramas. E vamos aprender hoje como é que funciona esse diagrama de blocos, tá? E vale lembrar que é uma forma visual de representar a sequência lógica de um determinado processamento. Então, a simbologia para o diagrama de blocos é a seguinte: a gente tem o terminal. Esse terminal ele indica o início ou fim de um processamento. Ele é representado por esse retângulo com os cantos arredondados. Então, quando você visualizar esse retângulo, em alguns casos uma elipse, você sabe que ali é o início ou o fim de um diagrama de blocos. Passando do terminal, nós temos o processamento. O processamento ele é representado por esse retângulo. Ele representa os processamentos em geral. Então, tudo que for relacionado a processamento, a cálculos, por exemplo, é feito por esse módulo do processamento. O próximo é a entrada de dados. A entrada de dados ela é manual, Ela indica a entrada de dados através dos dispositivos de entrada. O mais comum é o teclado. Então, é representado aí por essa simbologia, um retângulo aí com um lado menor e um lado maior, O próximo é o exibir. Então, a partir do momento que a gente tem o início do fluxograma, a gente tem a entrada dos dados, tem o processamento e depois a gente precisa exibir as informações, mostrar os resultados, que é representado aí por essa figura. Por fim, nós temos um exemplo aqui, de um fluxograma, de um algoritmo, que ele tem lá o início e lá embaixo nós temos o fim, tá? Então, dentro desse algoritmo, a primeira etapa ali, nós temos duas entradas de dados. Aqui, duas entradas de dados. Então, o primeiro caso aqui, eu peço para o usuário digitar um número qualquer. Digite o número. Aí eu venho agora com uma segunda entrada de dados. Peço para ele digitar um segundo número. Aí aqui eu tenho Aqui eu vou ter uma estrutura de decisão que ele faz o seguinte questionamento. Esses números que foram digitados são números zeros. Se forem zero, aqui sim, se forem, então ele sobe, ele volta e pede para o usuário digitar novamente os números. E aí ele verifica novamente. Se os números não forem zero, não são, então ele segue para o processamento. Então, o que é que o algoritmo vai fazer aqui no processamento? Ele vai somar os dois números e dividir por 2. Então, repetindo aqui, voltando nessa estrutura de decisão. Se os números digitados forem zero, aí ele sobe e volta, porque não são números válidos para esse cálculo aqui, tá? Então, ele pede para o usuário digitar novamente os números. Verifica, se forem diferentes de zero, aí ele vem aqui para o processamento. Realiza o processamento e aqui ele exibe o resultado e finaliza o algoritmo. Então, o diagrama de blocos é um dos mais utilizados e também um dos mais simples para representação de algoritmo, de pseudocódigo que a gente chama. Então, só para relembrar, galera, nós temos o seguinte, os tipos de diagramas que eu falei na aula 1, os diagramas estruturais, ou seja, diagramas de estruturas, são esses aqui. E também temos os diagramas comportamentais, os diagramas de comportamento, que são esses aqui. Nós vimos o diagrama de casos de uso e agora o diagrama de blocos. Não vou adentrar muito nessa parte de diagramas, porque, como eu falei, o curso é um curso mais teórico, mais conceitual, e estamos na etapa 1, tá?
Então, à medida que o canal for crescendo, a gente vai aumentando aqui o conteúdo e podemos gravar aulas falando desses diagramas específicos, né, os mais utilizados, e também como criar esses diagramas através de softwares que existem no mercado que possibilitam a criação desses diagramas. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. E só para reforçar, o diagrama de blocos nada mais é do que um fluxograma, tá? E aí nós temos o início e o fim do nosso fluxo, né? Então, temos a etapa da entrada de dados, temos a etapa do processamento e também, por fim, né, a etapa da exibição. Valeu e até a próxima aula.